Bom dia a todos. Hoje vai acontecer a nossa primeira capacitação de natação. Fui convidada pelo nosso secretário André Pellegrino para que eu possa estar voltando para esta secretaria, para estar ajudando a coordenar a natação, para que ela possa retomar as atividades de natação no sentido de continuidade, de renovação e de resgate às atividades competitivas. Está retomando algumas atividades que até então foram perdidas aí no meio do processo da caminhada. Então, antes da gente começar a entrar no assunto da reorganização, eu vou estar me apresentando aqui um pouquinho, falando um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Simeone, trabalhei nessa secretaria há mais de 15 anos na modalidade natação. Tenho a especialidade de natação e atividades aquáticas pela FMU São Paulo, onde eu pude estar aprimorando os meus conhecimentos, que até então eram conhecimentos básicos, escolinha, né, com aprendizagem da natação. Porém, houve uma necessidade de estar conduzindo a natação competitiva, e para isso eu precisei me especializar no assunto para poder tocar o competitivo também. Nessa época, em 2008, foi quando eu comecei a trabalhar também com PCD, que é pessoa com deficiência. Montamos uma equipe em 2009, montamos uma equipe de natação para pessoa com deficiência. A gente tinha todo tipo de deficiência, tanto visual, física e intelectual. Participamos de vários jogos regionais, fomos campeões do quesito natação PCD, e foi um trabalho construído com muito carinho, com muito amor, e hoje eu posso estar dizendo para vocês que depois que eu comecei a trabalhar como pessoa com deficiência, eu nunca mais parei. De lá para cá, eu tentei dar continuidade. Em 2015, as minhas atividades de PCD foram interrompidas. Porém, depois de 6 meses, eu comecei a trabalhar na APAI de Presidente Venceslau. Foi quando eu retomei as atividades de natação para pessoa com deficiência. Mas aí ampliei um pouco mais os meus conhecimentos na área de futsal, de atletismo, não somente natação, na modalidade de natação. Vôlei adaptado, lá eu pude ampliar um pouco mais os meus conhecimentos de meu trabalho com pessoa com deficiência. Então foi um trabalho bem gratificante, e hoje eu posso estar dizendo para vocês que eu digo que é a menina dos meus olhos esse projeto, né? Então é um trabalho muito gratificante. Foi-me dada a incumbência de estar coordenando a natação, e sendo assim, com a experiência que eu tive de passagem por essa secretaria, eu vejo que há necessidade da gente trabalhar em parceria, em conjunto, porque não adianta um profissional estar tocando a natação com essa especialidade se ele não tiver a ajuda e a colaboração de todos os envolvidos. Então eu vejo assim a necessidade de eu estar fazendo uma capacitação e trabalhando com todos os envolvidos, para que o trabalho possa fluir, para que a gente possa resgatar sim uma natação competitiva, e não somente um modelo somente para pessoas que querem competir, e sim fazer com que a natação ela tenha múltiplas possibilidades, como aquele que tem a meta de fazer uma atividade física, seja ela pela saúde, pela estética, pelo lazer, ou até mesmo ser um atleta profissional. Então, para que a gente possa fazer essa natação, esse novo modelo, a gente precisa sim estar todos falando a mesma língua, estar todos conectados, para que a gente possa fazer um trabalho
em sintonia, nós precisamos estar sintonizados, precisamos estar na mesma frequência, não é mesmo? E eu espero de verdade que eu possa contribuir da melhor forma possível. Para isso, eu estou à disposição dessa secretaria para estar passando todos os conhecimentos práticos, teóricos que eu tenho em relação a essa modalidade, e eu espero que vocês possam estar aproveitando esse momento, e mesmo que você que esteja trabalhando com essa modalidade esteja aqui só de passagem, que você possa aprender algo a mais, você possa também se apaixonar assim como eu me apaixonei por esse desporto, que é um mundo maravilhoso. E eu espero que vocês possam estar aproveitando então essa capacitação. A gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos, estar aberto às novas experiências, e eu acho que é isso que faz a gente ser grandes profissionais, né? Não se fechar ao nosso mundo, eu sei, eu faço e eu aconteço. Não, eu sozinho eu não posso nada, né? Se a nossa meta é a gente resgatar a natação competitiva, é muito mais que um profissional formado com especialidade. A gente precisa ser equipe, né? Estar todos conectados ao mesmo objetivo, a um senso comum. Nós precisamos ter um objetivo comum aí, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E eu acredito que a formação, a troca de experiência, ela é muito bem-vinda. Eu espero de verdade poder contribuir com essa secretaria, e quero dizer que vocês podem contar comigo para o que precisar aí, tá? Que a intenção aqui é que a gente faça um trabalho de excelência. Já tem 2 anos que eu vejo que a natação em Presidente Venceslau já não tem mais acompanhado em jogos regionais, devido a N fatores, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que a gente percebe assim, é que da necessidade de ter um especialista ali, podendo conduzir, né, o trabalho especializado, para que o trabalho não se perca. Então, a intenção aqui é a gente estar retomando novamente um trabalho forte, um trabalho de base. São nas crianças que a gente precisa estar investindo aí, porque as crianças são o futuro da natação de Presidente Venceslau, não é mesmo? Então, foi me feito esse convite para estar retornando, para estar reorganizando o trabalho novamente, para que a gente possa dar continuidade do trabalho de renovação. Então, vamos iniciar hoje nessa primeira capacitação, mais um informativo de como irá funcionar a estrutura da natação. Nós vamos ter pequenas mudanças, porém essas mudanças para que a população tenha um atendimento de excelência, porque nós temos toda uma estrutura que possa permitir isso para o nosso usuário. Para a gente dar um trabalho de excelência, só quem sabe mesmo são os profissionais que estão na lida ali do dia a dia. Então, precisa partir desses profissionais que já têm essa bagagem, essa experiência de como é a estrutura, como é o funcionamento das aulas, para que seja reorganizado todo um trabalho para que isso funcione da melhor maneira possível. Então, a pergunta é: para que motivar e desenvolver a modalidade natação? Para quê? A natação é tratada como a modalidade esportiva de maior impacto e procura na CERT de Presidente Venceslau. Além de promover benefícios para a saúde, ela também faz um processo de intervenção social muito importante. E para que tudo isso? Para que a gente possa ampliar esse desporto, é preciso reorganizar o trabalho. Também a intenção é desenvolver as potencialidades dos alunos, fazer o desenvolvimento integral e social por meio da prática bem orientada da natação, considerando que o esporte é, sem dúvida alguma, uma das ferramentas mais poderosas do processo de inclusão social. Vamos também retomar as atividades competitivas da Secretaria de Esportes, não só aquelas competições regionais, estaduais,
mas também resgatar os festivais de natação, para que os pais possam estar acompanhando a evolução do seu filho. Vamos garantir também a continuidade do trabalho de renovação. A partir do momento que as pessoas praticam esporte, ela ganha em saúde, diminuindo assim a necessidade da utilização do Sistema Único de Saúde. Ele melhora a pessoa como um todo. A escolinha de natação, ela tem como objetivo promover o ensino-aprendizagem da natação com ênfase na segurança do seu novo ambiente, conceder o acesso e apresentar as múltiplas possibilidades, lançar mão de métodos de ensino e vivências de aprendizagens. Seguiremos rumo a um novo processo de participação esportiva que possibilitará tanto no esporte representativo profissional, como também o esporte de participação. A gente precisa considerar a natação como um fenômeno sociocultural de múltiplas possibilidades, para que ele realmente seja efetivo para todos, certo? Sabemos que a natação promove um grande fluxo de pessoas, muitas pessoas passam por ali. Temos também a questão do acesso, onde a prefeitura concede o espaço físico, concede os profissionais trabalhando ali com o usuário. É um trabalho gratuito, de fácil acesso à população. Então isso também tem um grande peso, né? É um grande impacto. E temos também aquela ideia de pirâmide. O que seria essa pirâmide? Que ela tem que ter uma base. A base ela é sempre maior, não é mesmo? Então essa base seria o quê? A escolinha de natação, com todos, né? E aí o que vai acontecendo? Conforme esse aluno vai passando para os níveis maiores de ensino-aprendizagem, ele vai passando por um funil, vai afunilando, não é verdade? Né? A gente sabe que toda atividade que é proposta para as pessoas, né? No começo é aquele fogo de palha, tem um fluxo grande, todo mundo quer. Depois vai permanecendo, né? A gente sabe que esse número ele vai reduzindo, isso é natural. Esse número ele vai caindo até chegar no topo da pirâmide. O que seria esse topo da pirâmide? Né? Onde os alunos vão ser lapidados cada vez mais para participar, para que eles possam representar as cidades em campeonatos, em competições. Não podemos pensar somente na ideia de fluxo, nem ao acesso e nem somente a pirâmide. A pirâmide ela é muito pouco para a gente pensar num esporte contemporâneo, porque o que a gente quer aqui é que o esporte seja efetivamente para todos. Ter um olhar da natação como um esporte de múltiplas possibilidades. Não somente aquele modelo para pessoas que querem participar de campeonatos, que querem ser atletas profissionais ou de representação. Não. Mas para aqueles que querem também praticar o desporto para a promoção da saúde, do lazer, da socialização, da educação, da estética, não é? Quantas pessoas querem aí melhorar, né, o seu físico para a estética também e para a competição. E podendo até o atleta ter todas essas intencionalidades e aí num momento de especificidade se tornarem atletas de ponta, não é mesmo? E daí a gente vem com os nossos objetivos mais específicos, que é proporcionar a todos os alunos que tiverem inseridos na escola com idade acima dos 7 anos, conhecimento e a prática da natação, através da escolinha de natação, certo? Nós já tivemos a experiência de trabalhar com crianças com idades menores. Teve uma temporada que nós trabalhamos com criança acima de 6 anos. E aí o que eu percebi que começou a acontecer? Começou a aparecer criança de 5, vai fazer 6 anos mês que vem, ele já está praticamente. Então assim, gente, o que precisamos entender é que
nós trabalhamos a iniciação em uma piscina olímpica, né? É uma piscina adequada para fazer uma iniciação, para introduzir a natação? Não, não é uma piscina ideal. Então, o que nós fizemos ao longo desses anos? Nós adaptamos uma aula de iniciação em uma piscina olímpica, certo? Porque o correto é quando uma criança está iniciando, que ela entre junto com um professor na água, uma piscina que ela precise tocar os pés no chão, para que ela possa ter essa segurança psicológica maior, né? Então, ao longo dos anos, nós fizemos essa adaptação para uma piscina olímpica e as crianças aprendem a nadar também. O professor, ele precisa usar o tom de voz e a forma de falar adequada para cada idade. E aí começou a misturar crianças muito novas, onde o linguajar ele tem que ser feito de uma forma diferenciada, e isso não foi uma experiência muito legal, segundo aí a minha vivência ali dentro. Então, o ideal ali é que a criança comece a partir dos 7 anos, que os grupos eles vão ser divididos por idade também. Então, é o que funciona na realidade ali, tá bom? A natação da secretaria é oferecer o desporto natação, dando a oportunidade e as condições necessárias para que os alunos possam praticar essa modalidade. Promover, favorecer esse espaço para que o usuário possa vir fazer a natação gratuitamente, com condições adequadas para isso. Também será oferecido o acompanhamento de um professor de educação física formado, 2 estagiários para auxiliarem nas aulas e um salva-vidas para poder estar acompanhando essas aulas, para a gente ter uma melhor segurança ali no uso da piscina das aulas, né? A gente sabe que a cada 25 metros de piscina precisa ter pelo menos um salva-vidas. Então, esse salva-vidas ele sempre estará presente nessas aulas, tá bom? Então, isso será garantido aí pela nossa prefeitura. Também, para parte dos objetivos, avaliar, sistematizar as aulas e aplicar métodos de ensino necessários para que os alunos tenham melhores condições no processo de ensino-aprendizagem, tá? Proporcionar também uma melhor qualidade de vida desses alunos através da prática desportiva, promoção da natação como fenômeno sociocultural de múltiplas possibilidades. Não somente o modelo de natação representativa, e sim de um esporte para todos. A nossa metodologia, teremos o recurso físico, a piscina, vestiário, sempre em ordem aí para que o usuário possa fazer o uso. Teremos também os recursos materiais, que é o uso de pranchas, palmares, nadadeiras, flutuadores, uniforme para uso em campeonatos, quando a gente tiver uma equipe pronta para isso, né? Então, tudo isso a prefeitura ela nos concederá, né? Também a prefeitura estará concedendo os recursos humanos, a garantia de ter um professor especialista na área da natação, 2 estagiários para estarem auxiliando durante as aulas e um salva-vidas ajudando a cuidar dos alunos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a temperatura da água. Vou estar falando segundo os parâmetros das entidades indicada pela FINA, que é Federação Internacional de Natação, CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, AEA, Aquatic Exercise Association, e Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Então, segundo essas entidades, piscinas destinadas somente para natação, polos aquáticos, nados sincronizados, adultos e crianças acima de 3 anos, a temperatura ideal é dos 25 aos 28 graus.
piscinas destinadas a somente hidroginástica. Por que eu estou falando da hidroginástica? Porque nós temos também lá na piscina do batalhão uma piscina específica para aula de hidroginástica. Então, eu achei interessante estar colocando aqui para vocês, porque a temperatura ela é diferenciada, né, de quem nada e de quem faz a aula de hidro. Então, para alunos que praticam a hidroginástica, a temperatura ideal é dos 28 aos 30 graus. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? É importante eu colocar para vocês quais são os problemas que podem acarretar quando a gente faz uma atividade física, tanto em uma água abaixo dos 25, quanto fazer uma aula acima dos 28, 30 graus, tá? Então, eu vou estar colocando para vocês aqui quais são os problemas que isso pode estar acarretando com os alunos. Problemas comuns em fazer exercício com água muito quente é pressão baixa. Pode levar a tonturas, desmaios quando o aluno sai da piscina. Então, é preciso você se atentar aí à temperatura da aula que o aluno está fazendo ali, né? Então, quem que fiscaliza isso? É o professor, é quem está ali ajudando na lida durante as aulas, tá bom? Outro problema muito comum também do aluno estar fazendo exercício em água muito quente são varizes, tá? Quem já tem uma predisposição a ter varizes, cujas dilatações podem se agravar caso esse aluno exercite em águas muito quentes, tá? Já em águas frias, os problemas mais comuns que a gente vê, né, segundo os estudos, em temperatura ao redor dos 25 graus, o corpo ele perde calor. E aí, o nosso aparelho cardiovascular ele vai sofrer uma vasoconstrição, os vasos vão se contrair. Então, isso já é um estado de alerta, principalmente para pessoas que possuem hipertensão arterial, né? Se ele já tem a pressão alta, o que vai acontecer? A tendência é aumentar mais ainda, porque os vasos eles vão se comprimir, né, quando o corpo perde temperatura, certo? Diminuindo assim o fluxo de sangue para a pele, para os tecidos, para outros órgãos. Quanto à pulsação, frequência cardíaca, ela também diminui. Então imagina você lá criando todo um cenário, né, de atividade física. O que acontece quando a gente faz atividade física? A frequência cardíaca aumenta, o corpo produz calor e a pressão aumenta quando a gente está em atividade física. Se você é colocado numa água fria, você vai estar forçando o seu coração a trabalhar mais intensamente. Então, para a pessoa hipertensa, principalmente, gente, é gravíssimo, é um erro gravíssimo. Não faz bem nem para uma pessoa saudável, né? Que dirá para uma pessoa que já tem um histórico aí de doenças cardiovasculares, certo? Essa frequência cardíaca, quando ela começa a diminuir devido à água gelada, muito fria, ela vai diminuir rápida e progressivamente, mais ou menos uns 10 batimentos por minuto. Então, imagina caindo aí 10 batimentos por minuto, né? É bastante coisa. Então, precisa ficar bem atento a esses sinais e, de preferência, não trabalhar numa piscina com temperatura inadequada. Como será dividido as turmas? Nós vamos organizar as turmas de uma tal forma que é para melhorar o ensino-aprendizagem, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Tá? Então, as turmas serão agrupadas por idades e por diferentes níveis de aprendizagens. E por que a gente está dividindo os alunos por idades? Por vários motivos. Primeiro motivo, a forma do professor falar. É diferente um professor falar com uma criança de 7 anos, um adolescente de 13, 14 anos. Então, a forma de falar, a forma de ensinar é diferente, porque quem estudou o comportamento da criança sabe que o mundo da criança é o mundo da fantasia, diferente de um adolescente. Ele já está numa fase de rebeldia, é uma outra fase. Então, não podemos cometer esse erro. Então, às vezes tem pai, mãe, a gente
entende que às vezes é complicado trazer, né? Tem 2 irmãozinhos, um tem 7, 8 anos e o outro já tem 13, 14. Então, querem trazer juntos. Então, a gente entende tudo isso. Às vezes mora longe, né? Mas é importante que os pais compreendam a necessidade do seu filho estar fazendo uma aula com as crianças da idade dele. Mesmo porque, gente, vamos concordar aqui comigo. Imagine o banheiro lá dos meninos. Vamos dar um exemplo. Os meninos estão lá no banheiro, seu filho de 7 anos tomando banho lá, se arrumando, junto com os meninos de 14, 15 anos. Então, eu não gostaria de que meu filho, com essa idade, estivesse compartilhando o mesmo vestiário masculino de uns meninos de idades maiores, né? Porque a gente sabe que as conversas dos meninos dessa idade é diferente da conversa dos meninos aí menores, né? Então, a gente precisa zelar pelas nossas crianças, mesmo porque o professor ele não fica entrando lá no vestiário para fiscalizar ninguém. Não é para isso que o professor é contratado, né, gente? É claro que se a gente vê alguma coisa extravasando lá no vestiário, a gente precisa intervir. Mas, de preferência, vamos separar esses alunos por idades para que esses inconvenientes aí não estejam acontecendo. Até nas escolas mesmo, a gente pode perceber. Nas escolas, eles fazem os intervalos das crianças menores diferente do intervalo dos adolescentes, né? Justamente para ter esse cuidado com as crianças, né? Porque é todo mundo usando o mesmo banheiro. Então, a gente precisa zelar pelas nossas crianças, então, essa justificativa aí, tá? Precisamos agrupar essas crianças por idades, certo? O outro também, as nossas turmas também vão ser divididas por turmas. Nós teremos 4 níveis de aprendizagem, tá? Então, essas crianças andam de um nível para o outro, isso para facilitar. A gente sabe que nós trabalhamos com um grupo heterogêneo, mas nós, educadores, precisamos deixar esse grupo mais homogêneo possível para que o ensino-aprendizagem ocorra mais facilmente, flua melhor, de uma melhor forma, certo? Então, os níveis de aprendizagem, eles serão respeitados devido aí às facilidades para esse aluno estar assimilando os conteúdos, certo? Bom, então, quanto às idades, a turma de 7 a 12 anos, certo? Feminino e masculino. Nós não vamos separar menino e menina, mesmo porque cada um tem o seu banheiro, o seu vestiário, certo? Então, meninos e meninas de 7 a 12 anos vão estar agrupados na mesma aula, né? Teremos também uma outra turma que é dos 13 aos 16. E a terceira turma será a turma dos adultos, que é a turma acima dos 17 anos. Então, quanto aos níveis de treinamentos, teremos o nível 1, onde a criança vai aprender a nadar. Nível 1, a criança irá aprender a nadar. Esse curso, ele vai vir agora para a secretaria e vai ser inovador, certo? Nós nunca trabalhamos com esse modelo que eu vou estar apresentando para vocês agora, tá? Ele vai ser o quê? Um curso concentrado de 2 semanas. Serão 10 aulas, que vai funcionar de segunda a sexta-feira por 2 semanas. E essa criança, por que a gente vai fazer esse curso concentrado? Segundo os estudos, a criança ela tem um aproveitamento muito maior lá na iniciação, né, para aprender a nadar. Imagina fazendo as aulas todos os dias, certo? Se você faz as aulas todos os dias, até a criança aprender a nadar, né? O que é nadar? Né? Então é importante que você entenda o que, mas meu filho vai aprender a nadar em 2 semanas? Não estou acreditando nisso não. Gente, entenda uma coisa, o que é nadar? Nadar nada mais é que o deslocamento dentro do meio líquido de um ponto ao outro, né? Se a criança já se desloca de um ponto a outro sem precisar tocar o chão, isso é nadar. Então,
É muito importante que as nossas crianças continuem se desenvolvendo nas aulas, na piscina, lá na piscina municipal, que é uma piscina olímpica. A gente sabe que é uma piscina que não dá pé. Então, é muito importante que essa criança aprenda o mais rápido possível a ter autonomia dentro da piscina, certo? Para quê? Para a gente evitar ao máximo que acidentes possam vir a ocorrer. Correto? Então vai ter esse curso. O nível 1 vai ser um curso concentrado de 10 aulas todos os dias, né? A mãe vai ter que organizar a vida do seu filho aí, porque durante 2 semanas ele vai precisar estar presente nessas aulas, certo? Finalizando essas 2 semanas, essa criança ela vai passar para o nível 2. O que seria o nível 2? O nível 2, a criança vai estar iniciando a aprendizagem dos nados crawl e costas. Por que eu coloquei o nado crawl e costas juntos num curso só, no nível 2? Porque ambos são nados alternados. A característica do nado crawl e do nado costas são nados alternados. Pode reparar, ó, a perninha é batida alternada tanto no crawl quanto no costas. É a mesma perna. Então, a gente já vai aproveitar e ensinar esses 2 nados. O que muda apenas, né? É a posição do corpo. No nado crawl, a criança, o aluno, está em decúbito ventral. No nado costa, dorsal. E vai mudar a braçada também. Então, eles são nados muito parecidos. Então, achei interessante organizar as aulas de nível 2 já com essas 2 modalidades, porque isso ajuda o professor a direcionar os seus planos de aula. Nós vamos ter planos de aulas, porque nós vamos seguir uma metodologia de ensino. Então, precisamos o quê? Reorganizar, senão as aulas ficam muito perdidas, ficam sem direcionamento. Então, a gente precisa ter o quê? Ah, é turminha de nível 2? Então, é crawl e costas. Então, a gente vai evoluir com esse aluno. O volume semanal, aí já vai mudar, tá? Essa aula já não vai ser mais todos os dias, né? Porque a gente sabe, né, que os pais, eles têm outros compromissos com essas crianças. É inglês, é outra modalidade, é uma aula de reforço, é educação física, enfim. E outra coisa também, né, gente? Cansa. É uma atividade física, uma iniciação, então a criança vai fazer aula 2 vezes na semana, certo? Duração das aulas, 50 minutos cada aula, tá? Já é mais que o suficiente para essa criança se exercitar e estar adquirindo os conhecimentos de natação. Ao final deste nível, a criança que tiver passado por todo esse processo de aprendizagem, ela será capaz de nadar o nado crawl e costas, assim, grosseiramente. Por quê? Grosseiramente, eu falo assim porque ela vai ser lapidada, isso em outro nível, tá? Ela vai saber o quê? A execução do nado, tá? Os educativos para correção vai ser em outro nível lá na frente, tá bom? Aí a criança aprendeu a nadar o crawl e o costas, nós vamos passar essa turma para o nível 3. O nível 3 é uma aula que vai ser focado na aprendizagem do nado peito e borboleta. A característica do nado peito e borboleta são nados ondulatórios, nados simultâneos, né? Você pode reparar, a perna do nado peito, ela é feita simultaneamente. E o nado borboleta também, simultaneamente, não é mais alternado. Então, a característica desse nado é simultâneo. Então, achei melhor deixar os 2 juntos ali, tá bom? No nível 3. Então, essa criança, ela vai se especializar aí em aprender o nado peito e borboleta, certo? O tempo de aula também são 50 minutos. Nível 3, ele vai aumentar mais uma aula na semana, tá? Por quê? Ele não pode simplesmente parar de nadar o crawl e o costas e ficar só no peito e borboleta. Ele precisa, sim, de um tempo a mais para poder lhe dar continuidade a nadar o crawl e o costas, né?
a gente geralmente usa assim no aquecimento, e aí depois passa o específico, que é o ensino dos nados que a gente está colocando aqui. Então a gente vai precisar de 3 vezes na semana a aula de 50 minutos, né? Então só permanece mesmo quem está muito afim de continuar a aprimorar dentro da modalidade de natação. A criança então, lá no nível 3, aprendeu a nadar o peito borboleta, o que nós vamos fazer? Essa criança, ela vai concluir, aprendeu a nadar os 4 estilos. Então, aí o que acontece? Nós vamos perguntar para essa criança, a gente vai fazer uma reunião com esse pai, com essa mãe, com a família, para saber qual a intenção que ele tem com o seu filho. É continuar aprimorando a natação? Ele gosta de nadar? Então, aí ele vai para o nível 4, certo? Então, a criança passou do nível 3, né? Pô, já aprendeu o borboleta, o costa, sabe já nadar os 4 estilos. Nós vamos chamar essa família, fazer uma reunião com os pais, com a criança. Primeiro eu vou perguntar para a criança, olha, você gosta da natação, você quer continuar, né, aprimorar os seus, né, tem interesse em competir, ir para campeonatos, para competição? Então, se você tem interesse, nós vamos fazer uma reunião, vai chamar esse familiar e perguntar se a família apoia o sentido dessa criança, desse aluno estar participando dos campeonatos. Tá, tudo bem, a família quer, a criança gosta, então ela vai dar continuidade. Então aí ela vai para o nível 4. O nível 4 nada mais é que um aperfeiçoamento e, posteriormente, o treinamento. Então o objetivo é formação de atleta. Essa é a intenção do nível 4. Se a pessoa não tem intenção de ser atleta, se ela não tem interesse em participar do competitivo, ela vai permanecer, né, na turma de manutenção, tá? Nós vamos ter uma turma de manutenção que vai lá fazer as aulas e não tem interesse em competir, porque como eu disse lá no início desse vídeo, a natação ela é de múltiplas possibilidades, tanto para aquele que quer a natação para ser atleta, quanto para aquele que quer só, né, para lazer, enfim, para outras intencionalidades, certo? Então, a criança que foi para o treinamento, ele está indo para ser atleta. Não adianta ir para o nível 4 se você chegar lá no dia da competição, aí não quero competir. Então, nem vai para o nível 4, né? Fica lá na turma de manutenção, tá bom? O aluno que for para o nível 4, ele vai passar a ter aula 5 vezes na semana. Porque além dele praticar todos os estilos, ele vai aprimorar. A duração dessa aula, ela vai aumentar para 1 hora, tá? Essa criança já vai ter 1 hora de treino. E aí vai depender muito da idade que essa criança se encontra, certo? Dependendo da idade, o treinamento ele pode durar até 3 horas, tá? Então, de 1 a 3 horas vai ser o tempo do treino, né? De segunda a sexta-feira, certo? Dentro do nível 4, o atleta deverá ser capaz de saber os fundamentos da natação, execução dos 4 estilos. Então, o conteúdo para os alunos do nível 4, execução do nado medley, tanto no individual quanto no coletivo, os fundamentos da natação, como entrada, saída, streamlines, Filipinas, são os detalhes, né? São os detalhes da natação, porque até então ele aprendeu a nadar, mas aí ali ele vai estar aprendendo também a fazer os corretivos, né? Para lapidar o nado dele. Para ele nadar com maior eficiência, ele precisa fazer educativo, para que o seu nado tenha maior eficiência. Tá? A gente vê, às vezes, uma criança sabe até nadar, mas fica patinando. Então, não sai. O que é patinar? Não sai do lugar, né? Parece que nada assim, não acontece. Por quê? Porque precisa ser lapidado. Ele precisa saber exatamente
né? Quais são os caminhos que a sua braçada deve percorrer, como é a batida de perna corretamente, precisa ser arrumado, que às vezes a criança vem com essa aprendizagem deficitária. Então, lá no treinamento, a gente vai estar aprimorando o nado desse aluno. Vamos supor que esse aluno já atingiu 15 anos, tá? E ele está no treinamento no nível avançado, no nível 4, né? O ideal é que ele faça também a musculação para estar auxiliando aí. Gente, as crianças, os alunos do nível 4, eles vão ter... por que aumenta o tempo de aula deles? Eles vão passar por uma preparação física para que a gente evite ao máximo possível as lesões que a natação possa causar. Muito comum lesão do manguito rotador de ombro em atletas de natação. E a gente então precisa minimizar o máximo possível para que esse atleta não sofra essas lesões. Então a gente precisa fazer uma preparação física, né? Antes da aula eu gosto muito de trabalhar alguns exercícios, fortalecimento do abdômen, borrachinha para fortalecer as áreas dos ombros, trabalho de flexibilidade, um trabalho importantíssimo aí para o desempenho do atleta, certo? E o alongamento aí, né, gente? Não podemos ter atletas encurtados aí na natação de jeito nenhum. Mesmo porque, né, quanto maior a amplitude do movimento, maior a eficiência do seu nado, Então, a gente precisa fazer um trabalho bem feito. Se nós queremos uma equipe de representação, que um atleta tenha boas condições de estar representando a nossa cidade, a gente precisa dar condições para que ele seja um bom atleta. Então, a gente precisa garantir que ele tenha um treino de excelência, né, para que nós tenhamos excelentes atletas em nossa cidade, não é verdade? Bom, das inscrições, serão abertas inscrições para natação durante 2 vezes ao ano. Sim, eu sei que muita gente vai torcer o nariz. Sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas a irem lá na secretaria e fazer a aula a hora que ela bem quer, a hora que ela bem entende, entendeu? E a gente precisa reorganizar esse processo todo, tá? Então, a pessoa gosta da modalidade de natação, ela quer fazer natação? Então, nós precisamos organizar os conteúdos, e para que esses conteúdos sejam organizados, a gente precisa trabalhar com as turmas logo na primeira temporada do ano, né, em janeiro. A gente precisa já estar com essa turma montada, certo? Então, nós vamos abrir inscrição nas 2 primeiras semanas de janeiro. Abriu essas inscrições, a gente já começa essas aulas. E aí, né, trabalhando, toda nessa fase, o que vai acontecendo? Quem é aluno da natação, quem é professor de natação aqui sabe o que acontece lá para o mês de maio. O que acontece? Fatores climáticos. O fator climático ele irá interferir diretamente no itinerário da natação. A gente sabe disso. Quebra nossas pernas aí, você tá todo vapor trabalhando, de repente dá aquela esfriada. A água ainda leva tempo para cair a temperatura, mas a gente é complicado. Minha nadador sente bastante nesse período aí. Então, o que acontece, gente? O outono, ele começa lá para março ali, e aí o inverno ele tem início em junho, né? Ou seja, o frio ele tende a aumentar. A primavera ela vai se mostrar somente lá na segunda quinzena de setembro. Então a gente tem um período meio que até longo aí, né? Então, para quem pratica o esporte na piscina, a sensação térmica ela também muda, não é mesmo? Então, para estar dentro dos parâmetros indicados pela FINA, como eu disse lá no início da nossa palestra, Federação Internacional da Natação, pela CBDA, que é a Confederação Brasileira do Desporto Aquático,
a EA, a Anvisa, então, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essas entidades, só para a gente relembrar, elas informam as seguintes temperaturas. Piscina destinada somente à natação. Na nossa cidade nós só temos a modalidade de natação, nós não temos o polo aquático nem no nado sincronizados. Mas para essas modalidades também, a temperatura ela é a mesma para crianças acima de 3 anos, que é dos 25 aos 28 graus. Se a temperatura ela cai, né? Eu costumo, na hora que chega nos 26 graus, se a criança é de iniciação, eu já nem estou trabalhando mais. Não tem porquê eu ficar colocando uma criança para aprender numa água gelada, certo? Então, piscina destinada somente à hidroginástica, lembra? É dos 28 aos 30 graus. Então, houve a necessidade de estar montando um cronograma de execução funcional para os alunos de natação. Então, para que os alunos tenham atividade durante o ano todo e que a gente não tenha evasão dos nossos alunos, porque a gente precisa, né, a gente fez todo um investimento nesse aluno, nós não podemos ter evasão, a gente precisa segurar esse aluno, certo? Senão, ó, é um trabalho todo perdido, né? Você investe numa criança, ensina, dedica seu tempo. Nossa intenção aí é montar a equipe. Não podemos perder essa criança no inverno. Então, nós precisamos segurar. Então, para isso, é necessário lançar mãos de estratégias assertivas para a gente segurar esse aluno. Não podemos parar no inverno, de forma alguma, certo? Então, a nossa primeira temporada na natação, a gente vai iniciar em janeiro e vamos fazer as aulas de natação, né, na piscina municipal. Na hora que a água alcançar essas temperaturas que já foram colocadas aqui, nós vamos começar com a atividade de inverno, tá? Então, as atividades de inverno, elas são inúmeras. Professor de educação física é um bicho muito danado de criativo. Então, a gente pode trabalhar, né, dependendo da idade, atividades lúdicas. A gente pode aproveitar esse momento para fazer nossas avaliações, para avaliar o nosso aluno. A gente pode fazer um trabalho de ginástica, trabalho de flexibilidade. A gente pode trabalhar em torno da piscina. A gente pode usar o campo de atletismo. A gente precisa reinventar aí. A gente tem que se reinventar. Não é porque você trabalha com natação e na hora que chegar o inverno, eu só dou natação. Não. Você precisa ter comprometimento com o seu aluno. Você precisa que o seu aluno continue com você, né? Mesmo porque se ele não continuar, isso vai ser ruim para você. Você vai ter que começar de novo com um aluno do zero depois, né? Aí, próxima temporada, aluno do zero, tudo de novo. E o trabalho que você dedicou lá na primeira temporada para aquela criança? Nós não podemos perder esse público, gente. Não podemos de forma alguma, tá? Daí, passamos por esse processo, tá? De inverno, né? A hora que a temperatura da água estiver adequada novamente, nós vamos retomar. Como que vai retomar? Vai retomar com os alunos que já estavam e vamos abrir novas inscrições para que novos alunos venham fazer parte do time, tá? Porque a gente sabe como a pirâmide vai acontecendo. No início tem aquele fluxo enorme. Lembra que a gente falou lá no início? E aí vai chegando uma hora que vai afunilando. Nós vamos diminuindo o público. Então a gente precisa ter essa renovação o tempo todo, né? Trabalhar. Então, abertas as inscrições novamente lá em agosto, porque esse aluno, gente, de inverno, quem já estiver já competindo, ele não pode ter evasão de jeito nenhum, né? Nós temos o campeonato aí dos Jogos Regionais, que sempre acontece em julho. Nós não podemos perder de forma alguma, né? De forma alguma. Já que a nossa intenção é resgatar o competitivo aí. Passou o mês de competição, geralmente eu gosto de dar 2 semaninhas ali de descanso para o meu atleta. Vai ter umas fériasinhas ali e depois a gente abre essa inscrição no mês de agosto para a gente retomar provavelmente em setembro. Vai depender do clima, tá bom? Mas a gente não pode ficar muito mais que 2 semanas parado. Não podemos, né? Deu 2 semanas de folga ali, retoma com as atividades de inverno até essa nova demanda vir e começar. Gente, um crime você botar aluno de iniciação em água gelada. Então, fez inscrição para essa nova demanda,
a temperatura da piscina está adequada, começamos com a turma de nível 1 de novo ali, tá? Então, não podemos cometer o crime de botar uma criança para aprender. A mãe da piscina já assusta essa criança. Se a água estiver fria, ainda é mais um inconveniente ali para estar disputando a atenção dessa criança. Então, piscina, gente, é alegria. A gente não pode esquecer disso. A piscina é alegria, né? Então, chega lá, a água tá aquilo gelado. Não, meu Deus, né? É terrível. Tá bom? Então, vamos lá. Cronograma para 2021. Então, a gente vai observar, além da temperatura aí, nós vamos abrir inscrição do dia 1º ao dia 17 de setembro. E aí, nós vamos iniciar as nossas aulas no dia 20 de setembro. Pessoal, esta é uma previsão, tá? Nós não podemos se esquecer que esse ano nós estamos num ano de pandemia, tá? Então, nós vamos seguir as normas da vigilância epidemiológica devido à pandemia, tá bom? Eu não sei como que vai estar daqui até lá, as pessoas estão se vacinando. Então, porque o que acontece? A natação, ela não é uma modalidade qualquer, como o basquete, como o atletismo, onde dá para você usar uma máscara. Não, né? O aluno que vai para a natação, ele vai usar máscara até a beira da piscina. Chegou, né, dentro da água, ele vai ter que tirar antes de entrar na água. E o que acontece? A gente sabe, já devido aos estudos, que quando uma pessoa pratica exercício, né, a expiração dela, né, a ofegância dela, ela pode levar o vírus, ele é muito leve, ele pode atingir a distância de até 6 metros. Olha isso, gente. Então, eu sei que a piscina é clorada. Dentro da água, a criança não vai pegar Covid dentro da água. Mas ninguém ali é peixe, né? Todo mundo ali precisa respirar. É isso que as pessoas não entendem. Então, gente, quando as crianças estão respirando, fazendo a inspiração, respira, inspira, o vírus ele vai longe. Então, por mais distante que você coloque, né? Nossa piscina ela é enorme, ela tem 50 metros. Mas por mais longe que você bote uma criança da outra, é sempre uma responsabilidade muito grande as crianças estar compartilhando ali, respirando o mesmo ar que a outra criança ali. Então, a gente precisa verificar tudo isso com a vigilância, ver o que eles vão permitir. Eu espero de verdade que a gente possa estar iniciando as nossas aulas a partir do dia 20 de setembro, sem problema algum. E então, vamos colocar aí uma previsão, a gente precisa ter uma previsão, então, devido ao clima e também à pandemia. Estamos contando com esses dois percalços aí, tá bom? Bom, por enquanto é isso, tá? Essas informações estão sendo colocadas porque a gente está reorganizando a natação para que ela possa fluir da melhor forma possível, para que o nosso usuário possa estar usufruindo dos nossos espaços públicos, ter uma aula de qualidade, com profissionais de excelência, com responsabilidade. Então, esse primeiro momento foi muito importante para que todos que estejam envolvidos com a natação possam tomar conhecimento das regras, do porquê das coisas. Eu sempre gosto de explicar o porquê das coisas. Não é simplesmente você jogar uma informação, eu vou fazer assim porque eu quero. Não. A gente tem aí a literatura para nos estar auxiliando, a experiência de alguém que trabalhou com isso há mais tempo. Então é muito importante que a gente faça a junção dessas duas coisas, né? Da experiência prática e da literatura, para que a gente possa oferecer o melhor atendimento possível aí para os nossos usuários, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso primeiro momento. Sou suspeita para falar porque eu amo a modalidade de natação. A natação, eu sempre costumo falar que a natação, eu não escolhi a natação. Eu vou falar um fato super interessante, né?
Quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era ser professora de ginástica. Nossa, eu adorava ir para academia e fazer aula de ginástica. Na época eu nem sabia o que era musculação direito. Não sabia. Né? Eu faço academia desde os meus 12, 13 anos e eu amava fazer aula de ginástica, né? Professora de ginástica. Eu achava a coisa mais linda desse mundo. Ensinar, corrigir. Então eu entrei na faculdade com esse propósito, ser professora de ginástica. Aí o que aconteceu? Na hora quando eu cheguei no 4º ano de faculdade, né, o Dr. Henrique Koga, excelente fisioterapeuta aqui da cidade, ele sempre me via lá no ônibus, né, indo para a faculdade, eu já no 4º ano, virou para mim e falou assim, escuta, eu tô precisando de uma professora de natação e você não quer pegar as turmas de natação lá na minha clínica? Aí eu falei, ai, doutor Henrique, mas eu nunca trabalhei com natação. Falar a verdade, assim, eu não sei mexer com essa modalidade, né? Natação não é o meu forte, não. Aí ele falou, não, mas não tem problema. Você é só para trabalhar com crianças pequenas, né? Iniciação, né? Olha, se for para trabalhar com iniciação, né? A faculdade me deu base para isso, mas eu vou precisar fazer um estágio. Se o senhor tiver um pouquinho de paciência, eu vou fazer um estágio aqui em Prudente, vou procurar alguma clínica, né? Foi quando eu procurei a Vida Ativa, sou muito grata, né? A academia, a Vida Ativa é uma outra clínica de fisioterapia. E aí eu fui lá e eu conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram a maravilha do mundo de estar debaixo da água. Gente, a primeira vez que eu coloquei um óculos de natação e eu afundei, meu Deus, eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Deus, é outro mundo! Que coisa linda aqui debaixo, né? Porque até então eu mergulhava assim na piscina e sem óculos, né? Mergulha na piscina sem óculos, você enxerga tudo embaçado, né? A primeira vez que eu botei um óculos de natação e que eu mergulhei, gente, eu falei, é outro mundo. Eu me apaixonei, gente, eu falo, me arrepio inteirinha. Eu me apaixonei pela água, gente. Nossa, foi uma relação maravilhosa. Eu falo emocionada. Então, gente, não fui eu que escolhi. Eu sempre falo que foi a natação que me escolheu. É uma coisa assim de Deus, uma coisa divina, eu amo. E eu gosto muito de contar a minha história com a natação, porque ela me ressignifica demais, demais a conta. Ela fez muito por mim, ela me ensinou a ver as pessoas diferentes, ela me ensinou vários caminhos aí. Eu pude conhecer pessoas maravilhosas nesse caminho todo. Eu tenho gratidão eterna por muitas pessoas que passaram. Eu não vou citar nomes, mas quem esteve comigo dentro da natação sabe. Aprendi muitas coisas com outros colegas de trabalho. Eu não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso nesse momento. Mas eu tenho gratidão eterna. As pessoas que passaram pela minha vida dentro da natação sabem que eu estou falando com você. Né? Eu pude aprender com pessoas maravilhosas. Então, e a natação ela me ajudou a descer do pedestal, me ensinou a ser uma pessoa mais humana. Enfim, fui fazer o estágio na Vida Ativa. Fiz 2 meses de estágio, aprendi a mexer com hidro, natação para bebês. Ai, eu amo, gente, é muito gostoso. Aprendi a mexer com natação, na pré-escola, enfim, né? Comecei a trabalhar na clínica do Dr. Henrique, trabalhei com as crianças lá. Daí eu me formei, né? Isso foi no fim do ano, foi lá para o mês de setembro, aí comecei a fazer estágio, fiquei até novembro fazendo estágio, né? Aí quando foi no fim do ano, me formei, depois de 4 meses de formada, em abril do próximo ano, que foi em 2003, né? Um grande amigo meu, que eu guardo aqui no meu coração, que hoje está lá com Deus, com o Papai do Céu, que é o meu amigo Edmur, ele virou para mim e falou assim, ô Lu, o meu contrato e o contrato do Gleison vai encerrar
e a gente não pode renovar, né? Naquela época era 2 anos, é igual a situação de estagiário, né? A cada 2 anos tem que mudar, tem que trocar. E aí eu falei assim, vai lá conversar com eles, que agora como você está mexendo com natação, porque nós vamos sair, não vai ter ninguém no lugar. Como você já está mexendo com natação, eu acho interessante para você. Gente, eu tenho gratidão eterna pelo Edmur, meu Deus, né? Ele que é o autor, o responsável, deu um pontapé assim para eu estar onde eu pude chegar hoje, foi graças ao meu amigo Edmur. Que Deus o tenha lá no céu. Eu tenho gratidão eterna por ele. Fui lá conversar, na época que quem era secretário era o senhor Gonini. Fui conversar com ele, falei, mas eu fui tão franca, gente. Olha só, se fosse qualquer entrevista de emprego, eu não teria conseguido entrar ali. Eu virei e falei para ele assim, olha, eu tô começando a mexer com natação. Tô lá na clínica do Dr. Henrique Koga e eu trabalho com a natação lá já tem alguns meses. E eu tô sabendo que os meninos vão sair, né? O Edmur e o Gleison vão sair daqui. E eu queria ver com vocês se vocês têm alguém em mente aí, ou se eu posso me candidatar a estar vindo trabalhar aqui, né? Porque eu adoro mexer com modalidade de natação. É a menina dos meus olhos. Só que eu vou ser bem franca com você. Eu tenho um pouco de receio de mexer com essa piscina. Eu tenho receio de mexer com essa piscina, por quê? Porque ela é funda, né? Como é que faz para trabalhar aqui? Né? Gente, se fosse qualquer um, não me daria esse emprego. Eu super insegura para trabalhar, eu fui super franca. Não fiquei com meia conversa. Gente, comigo é assim, preto no branco. Aí ele falou assim, não, fique tranquila. Aqui a gente tem algumas técnicas para estar trabalhando, essas salva-vidas, né? Que se você precisar tirar alguma criança, você entra com ela, assim. Eu imaginava na minha cabeça que eu tinha que dar uma de herói, entrar na piscina e arrancar a criança, se debatendo, né? E isso é complicado, essa situação. Mas aí ele me tranquilizou, falou que sempre tem um salva-vidas ali, né? Aquelas boias, salva-vidas que eu falo que é aquelas boias de isopor redonda, assim. Sempre tem ali, tem aquela vara mais comprida que vai até o meio da piscina, então se precisar puxar alguma criança, fique tranquila, que em questão a isso, tá de boa. E aí aquilo já me deu uma segurança, né? E aí eles conseguiram me contratar pela saúde. Na época, era um contrato pela PIM, contrato indeterminado, que foi a minha grande sorte, né? Ter passado por esse contrato, porque senão eu teria passado pelo contrato temporário de 2 anos como o dos meninos. E aí, como eu fui contratado diferente nessa época, eu fiquei lá por 15 anos. Fiquei bastante tempo, então esses 15 anos lá me ajudou e muito a ganhar experiência, a ser quem eu sou hoje, adquirir os conhecimentos, se bem que eu tive que correr atrás, né? Tive que correr atrás de uma pós-graduação, porque na época, quando o professor Claudinei aposentou, eles precisavam de alguém para dar continuidade no competitivo. Então, eles me pediram. Aí eu fui, mais uma vez, eu fui franca. Gente, eu não sei mexer com competitivo. Embora eu tenha trabalhado com o Claudinei, aprendi bastante coisas com ele, eu não sei trabalhar com competitivo. Só que aí, gente, o que eu fiz? Fui buscar um curso, uma pós-graduação, que eu me especializasse, que eu me tornasse um técnico desportivo. Né? Foi uma forma de eu oficializar. E então, porque assim, eu nunca fui atleta de natação. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu nem sabia nadar. Eu sabia nadar o cachorrinho, gente, calma lá. Eu sabia nadar o cachorrinho, mas eu não sabia nadar os 4 estilos. Nossa, eu via lá e a gente tinha a parte prática, né? Na natação eu passava vergonha, gente. Era um desastre. Olha, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu aprendi a nadar de tanto que eu ensinei. Vocês acreditam? Eu aprendi a nadar os 4 estilos de... Hoje, se eu cair na água, é claro que eu não vou nadar com a técnica do Michael Phelps, como um atleta de ponta. Nunca vou ter esse know-how, é claro, mas eu sei nadar os 4 estilos, sei os fundamentos da natação. De tanto que eu ensinei esses anos todos, eu aprendi. Se eu cair na água, eu vou nadar os 4 estilos, vou fazer as viradas, vou saber aí. É claro, eu não vou ter a experiência de fazer uma saída perfeita que nenhum atleta, mas os fundamentos, ensinar, eu sei. Então, gente, foi uma coisa muito gratificante trabalhar nesse meio aí, né?
teve a troca de experiência com os profissionais, mas a gente tem que correr atrás também, né? Porque nem tudo cai do céu, né? A gente tem que se esforçar para estar crescendo na profissão que a gente escolheu para exercer. Não é verdade? Eu não paro de estudar até hoje, é uma pós-graduação atrás da outra, né? Então eu acredito que se a gente quer fazer um trabalho bem feito, se a gente quer dar um atendimento de excelência, a gente precisa se aprimorar ainda mais no nosso ramo, né? Que está assim, inúmeras pesquisas saindo todos os dias, e artigos científicos aí chovendo aos milhões. Então a gente precisa se atualizar, né? Sempre. A gente precisa sempre estar em busca do conhecimento, tá? Então eu espero poder estar contribuindo aqui na natação. Mais uma vez, eu espero de verdade que quem for trabalhar comigo possa estar aproveitando, porque eu estou disposta a partilhar aí um pouco que eu sei, para que a gente possa aí estar fazendo um bom trabalho, né? Porque da mesma forma que vocês precisam de alguém com experiência, com essa especialidade, eu também preciso dessa parceria, né? Junto com o secretário, junto com os funcionários que limpam a piscina, junto com os funcionários da secretaria, junto com os meus estagiários, junto com o salva-vidas, que é o Sérgio. Então eu preciso dessa parceria, né? Para que o nosso trabalho flua, para que a gente possa colher frutos, bons frutos, nós precisamos sim da participação efetiva de todos, tá bom? Espero poder ter motivado você aí para a gente poder fazer um trabalho maravilhoso junto. Eu estou super animada, super empolgada e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande feito para essa natação de Presidente Venceslau. E eu conto muito, muito mesmo com a ajuda de vocês, de todos os envolvidos, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo treinamento. Tchau, tchau!